Departamento Infanto-Juvenil da Igreja Adventista da Promessa, ele tem por finalidade plantar e firmar raízes cristãs. Então, existe uma preocupação da parte da diretoria e da própria instituição em formar essas crianças na educação cristã, né, conhecendo a palavra de Deus. Então, os princípios bíblicos que são trabalhados toda semana com as nossas crianças na escola bíblica. Então, essa é a principal função do departamento. Trabalhar para que a criança seja salva, que ela tenha crescimento espiritual e que ela venha a servir na casa de Deus. As nossas escolas bíblicas que funcionam, né, no sábado, existe toda uma orientação para que isso aconteça. Então, toda realmente um estudo pedagógico, uma divisão de classes por faixa etária, com lições próprias na linguagem de cada faixa etária. Nós temos aí a lição de adolescentes já escrita pela nossa igreja, e a gente adotou um outro currículo de uma outra editora, mas que passou pela nossa Câmara Teológica, e a gente está usando. Então, para cada faixa etária existe uma lição. Então, o professor, ele passa durante a semana estudando essa lição, e aí no sábado ele faz a aplicação com as crianças, dentro da sua faixa etária, dentro do seu nível de entendimento. Além desse trabalho que é feito no sábado com as crianças e que traz muito efeito na questão da formação cristã mesmo das nossas crianças, nós temos outras propostas de trabalho também com eles. Então, e que a gente tem visto muitos resultados. Então, por exemplo, ainda no sábado nós temos o culto infantil. Ao longo do ano nós temos retiros, semana de oração específica para a criança, vigília específica para a criança, projetos de musicalização em algumas igrejas. Nós temos também um outro viés que é a evangelização. Então a gente tem 2 cursos para isso. Nós temos o Projeto Mais Um, que traz em 5 lições o plano de salvação para a criança. E nós temos o curso Caminho para o Céu, que apresenta em 10 lições o plano de salvação. Então, a gente pode trabalhar com as crianças, com os amigos das nossas crianças. Então, já trabalhando a questão do evangelismo. Grupos de estudo familiares, onde as crianças são atendidas à parte com uma linguagem específica para ela. Então, isso também é feito. Então, são propostas voltadas para as crianças e adolescentes das nossas igrejas. Tem a parte espiritual, tem a parte social, mas a gente tem visto um retorno disso tudo. E que retorno a gente tem visto? O DJAP, enquanto coordenação regional, dá suporte para os DJAPs locais. Então, na formação, na capacitação, na orientação. E eles aplicam isso nas suas igrejas com as suas crianças e adolescentes. E o que nós temos visto e ouvido sobre todo esse trabalho? Então, inúmeras crianças que aceitaram a Jesus como seu Salvador, adolescentes que solicitaram o batismo nas águas, muitas crianças e adolescentes ao longo desse ano receberam o batismo no Espírito Santo. Nós tivemos crianças que não são da igreja, mas que estão vindo a partir destes estudos bíblicos, a partir desses convites. Por outro lado, nós temos famílias que nunca tinham pisado, adultos no caso, que nunca tinham pisado numa igreja, e por conta dos seus filhos estarem frequentando, acabam vindo para ver uma apresentação, uma participação num culto, e recebem também o Evangelho, a Palavra de Deus. Então, a gente tem ouvido e acompanhado muitos resultados para a glória de Deus. No ano passado, nós tivemos um trabalho, um grande evento em parceria com o DEMAP Sul, que foi o Workshop Kids. Foi um evento grande, onde envolveu muitas crianças, muitos adultos que ficaram no suporte. E em todo momento nós vimos a mão de Deus nos ajudando, nos apoiando, dando soluções para muitas coisas. Mas um fato assim foi surpreendente, porque depois de um trabalho de um vulto tão grande, há uma semana de acontecer o evento, nós recebemos uma notícia de que o local que nós tínhamos reservado não poderia ser usado. Então, nesse momento, toda a equipe, todo o pessoal que estava trabalhando começou a ficar aflito, né, preocupado com a situação. Então, nós começamos a disparar nos grupos, pedindo oração, explicando a situação. E foi quando Deus assim nos surpreendeu de uma forma tremenda, porque Ele entrou com providência e Ele, então, nos deu um lugar muito melhor, muito maior do que aquele que nós tínhamos
reservado anteriormente. Então, ali a gente viu realmente Deus nos abençoando e agindo de forma poderosa. Temos resultados do Workshop Kids também, né? Então, lá, muitas crianças também aceitaram a Jesus. Houve repercussão nas igrejas posteriormente. Então, houve um despertamento. Crianças querendo participar de teatro de mãos, grupo de teatro, musicalização, coreografia. Então, tudo isso despertando mesmo esse desejo de servir ao Senhor, né, com os talentos que Ele deu a cada uma delas. Nessa gestão, nós estamos focando bastante na questão das visitas. Então, além de orientar, além de coordenar, além de trazer os professores e coordenadores locais para junto do DJAP, nós também queremos estar lá, onde de fato acontece o trabalho. Então, o ano de 2016 foi marcado por essas visitas e agora, em 2017, nós vamos continuar essas visitas no intuito de levantar um diagnóstico. Para quê? Porque no dia 24 de junho nós teremos uma grande capacitação para todos os professores, visando aperfeiçoamento pedagógico mesmo. Então, das visitas que nós fizemos, nós percebemos algumas coisas que ainda precisam ser melhoradas e a gente pretende nessa capacitação abordar todos estes itens, todas essas lacunas, vamos dizer assim, para que o professor se sinta instrumentalizado a fazer a obra do Senhor da melhor forma possível, atingindo o nosso objetivo, que é a salvação da criança, desde o pequenininho até o maior. Nós queremos relembrar, então, a importância de cada responsável de trazer a sua criança, de trazer o seu adolescente no sábado, às 9 horas da manhã, para participar desse momento de estudo. E também de se engajar em outros eventos, em outros programas que envolvam as crianças e os adolescentes, para que eles tenham essa oportunidade de vivenciar, de ter experiências com Deus. Não apenas ouvir falar, mas que tenham experiências com Deus nesse sentido. O DJAP Sul não teria razão de existir se não tivéssemos as igrejas locais. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os professores e coordenadores que, de forma incansável, têm se doado a este ministério, o ministério cuidando das crianças, cuidando dos adolescentes, que são muito importantes no corpo de Cristo. E eu costumo dizer que eles não serão o futuro da igreja, eles são o presente da igreja. E nós precisamos investir neles agora, lançar a semente agora, para que no futuro a gente tenha uma igreja forte e abençoada por Deus.